pessoal ir passando para cá. Então, O prefeito está na reunião, Verônica? Ótimo, eu não consegui identificar ele. Excelente. Então, a segunda etapa, pessoal, eu vou pedir para o Pedro ir começando a expor na tela, que ele mesmo vai fazer a apresentação, né? Que o Pedro também. E aí a gente vai aproveitar e tirar algumas dúvidas com vocês sobre carreira. Eu li o plano de vocês, li as leis que regulamentam, Pedro fez o mesmo, Érica fez o mesmo. Mas aí ficaram algumas dúvidas com relação à organização. A estruturação da carreira, que é bom que nós mostramos o que fizemos, mostramos o cálculo e, a partir daí, discutimos um pouco. Né? Por favor, meu amigo Pedro, vamos lá. Cadê os demais colegas? Não vão vir? Você colocar o link no... Deixa eu colocar o link... Eu estava mandando, eu mandei agora no grupo do WhatsApp que o pessoal WhatsApp, pediu. Né? Acho que dá para ir começando, Pedrão. Beleza. Vou sair daqui, vou desligar minha câmera para não pesar. Vamos lá. Então, após o levantamento das receitas, né, a gente pegou o plano de carreira de vocês, deu uma estudada, leu o plano de carreira e montou aqui na nossa tabela a estrutura do plano. Então, o plano de vocês tinha 3 cargas horárias, 40, 30 e 20 horas. De acordo com a última folha de pagamento, né, de março, que a gente recebeu também para poder fazer o cálculo dos custos, o piso estava aqui 3.569 para o nível 1. Deixa eu mudar aqui. Que aí o nível 2, então, seria 3.845,63 aqui. O nível 1 seria o nível médio, o nível 2, o nível superior. Então, a carreira de vocês tem 5 níveis, do nível 1 até o nível 5, que seria, então, nível médio, graduação, pós-graduação, mestrado e o doutorado. E esses percentuais aqui de diferença que estão no plano de carreira lá, que levando em conta sempre o nível inicial. Em cima do nível inicial tem esse percentual de diferença aqui entre os níveis. E as classes, que no plano de carreira ainda estava, que era a lei mais antiga, até a letra H, eram 9 classes, mas depois passaram para a gente outra tabela, onde vai, então, até a letra O,
o plano de carreira de vocês, com percentual aqui de aumento de 3% entre cada classe, sempre com base na classe anterior. Aí, então, aqui na planilha, quando a gente coloca aqui as horas, o valor do piso, esses percentuais aqui entre os níveis e entre as classes, a planilha monta para a gente a tabela aqui, que seria a tabela de vencimentos do plano de carreira. O valor para 40 horas, então, hoje, aqui o que está sendo pago é 3.845,63. Aí 30 horas seria essa tabela aqui. 2.884,22 aqui, para o nível superior, né? Porque não tem, dos profissionais, não tem ninguém aqui no nível médio. E 20 horas, 1.922,81. Às vezes eu estou parando assim, gente, porque eu tenho que retornar aqui para ir liberando o pessoal, que toda hora está entrando gente ainda na sala aqui. Certo, aí o que a gente fez depois? Pegou a folha do mês de março, então, e aí colocou os profissionais aqui nas posições da carreira. Essa aqui não são as posições reais da carreira. A gente tem uma outra tabela que tem as posições. A gente fez isso aqui para cálculo do custo das despesas mesmo, para a gente apresentar para vocês o diagnóstico, como o Sérgio explicou, das receitas e despesas. Porque, de acordo com o que está na folha, todos os profissionais estão recebendo aqui, então, quem é 40 horas? Como eu estava falando, 3.845,63. Quem é 30 horas está recebendo 2.894,22. E quem é 20 horas, 1.922,81. Colocando aqui os profissionais, então, na posição da carreira para fazer o custo, são 90 profissionais de 40 horas, 5 de 30 horas, 7 de 20 horas, isso aqui em docência. Que totalizam, então, efetivos em docência, 102 profissionais efetivos, que têm um custo mensal de 399,14. Isso dá um custo anual de 5.975.757,86. Depois a gente pegou também a folha dos temporários que estão em docência, os contratos. E aí a gente colocou aqui os vencimentos, então, que tem esses profissionais. Aqui a quantidade de meses de contrato, alguns com 11 meses, outros entraram só em março, vão fazer 10 meses. E aí os profissionais temporários, então tem um total aqui de 63 profissionais temporários em docência, que tem um custo anual de 2.090.854,01. Aí, dos efetivos, então, tem o pessoal também que está na equipe pedagógica, que aí são mais 35 profissionais de 40 horas, um de 20 horas. Aqui, equipe pedagógica que estão em coordenação, coordenador pedagógico, professor que está em direção. Totalizam, então, 36 profissionais, um custo mensal de R$ 134.311,74, que isso gera um custo anual, então, de R$ 2.166.890,69. Esse custo anual aqui, que a gente está mostrando, já está incluso os 12 meses do ano, né? Mais um mês, 13º, mais o percentual de férias, mais o percentual da previdência do patronal.
dos efetivos da carreira na Secretaria de Educação, pelo menos na folha de março não tinha ninguém, cedido também não, licença também não. Aí a gente retirou do espelho da folha também as gratificações. Então, as gratificações aqui dos docentes, tem 26.300 que recebem aqui. Esse aqui é o valor mês já, total, consolidado. Essa é FCA, função comissionada, e 769 de insalubridade. E a gente colocou aqui também as gratificações dos demais profissionais da educação. Então, tem aqui o adicional noturno, 4.305, periculosidade, 838, e 2 FCAs aqui também. Então, totaliza o total das gratificações, 35.707 mês, que dá um custo anual de 576.077,62. Aí, a nossa planilha, então, a gente pega e aí vai fazer um consolidado de todos esses dados para cruzar com as receitas, né? Então, os docentes em sala de aula, Tocantinópolis tem um custo anual com os efetivos em docência em 5.975.757, com temporários, que são os contratos, 2.090.854,01. Então, o custo total aqui com os docentes equivale a 8.066.611,87. Fora da sala de aula, só tem na equipe pedagógica, então, são mais 2.166.890,69. Aí, esses custos só com vencimento. Aí, somando, então, de docência e fora de docência, a gente tem um total aqui, total de vencimentos dos docentes, 10.233.502,56, e as gratificações, 436.714,21, que fecha, então, o total da remuneração docente, 10.670.216,77. Aí, esse mesmo estudo que a gente fez com a folha dos docentes, do pessoal que está, dos efetivos do plano de carreira, a gente fez também com os demais profissionais da educação. Aí tem uma outra tabela, igual essa aqui que eu posso mostrar para vocês. Deixa só eu trocar aqui a apresentação. Aqui, dos demais profissionais, apesar de eles não estarem no plano, aí eu coloquei aqui na tabela para fazer o custo, né? Aqui, então, são os vencimentos que esses profissionais têm. A gente fez aqui a divisão também dos quantitativos por cada um daqueles vencimentos que tem ali. Então, são 140 efetivos dos demais profissionais. Aqui, deixa eu... Aqui. Esse 140 ali está entre, então, vigia, ASG, nutricionista, merendeira, são esses profissionais, né? Que tem um custo mensal de R$ 183.985,53, um custo anual de R$ 2.992.823,81. Aí eles também têm temporários, aqui de 11 meses, 10 meses. Aí aqui são funções comissionadas, que dão um total de R$ 1.118.399,25 ao ano. Aqui as gratificações, essas aqui já estão naquela tabela que eu mostrei para vocês, são as mesmas que estão aqui para fazer o curso
que a gente já colocou lá naquela outra tabela consolidada. E eles têm um custo, então, de vencimento de 4.111.223,05, 140 de gratificações. E aí, esse custo, então... A gente trouxe para cá também as despesas com os outros profissionais. Então, como eu estava falando, o custo total de vencimentos, 4.111.223,05, as gratificações, 139.363,42, somando a remuneração, então, 4.250.586,47. Então, de despesa com pessoal, remuneração, o total do custo aqui das despesas dá 14.920.803,24. Fazendo o cruzamento, então, com a parte das receitas que o Sérgio apresentou, a receita do Fundeb era 15.536.888,31, equivale, então, às despesas com o pessoal a 96% do Fundeb, sobre uma diferença aqui de 616 mil. A receita de MDE, que é, como o Sérgio explicou, é o que a gente vai levar como base, que é o que pode pagar pessoal. Então, a receita é 17.733.225,95. O total das despesas aqui com pessoal equivale a 84%. Tem aí uma diferença, então, sobram 2.812.422. E aí aqui tem um comparativo com a receita total, onde entram aquelas transferências do FNDE, a parte do VAT com capital, que não pode ser... Aí, essa parte aí que não pode ser paga, não pode ser usada para pagar pessoal. Então, da receita total equivale a 80%, sobram 3.546.071. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não sei se o Sérgio quer fazer apontar alguma coisa também. Não, eu só acho que é o seguinte, o que nós estamos fazendo nesse momento é uma comparação de receita com despesa. Então, o Pedro construiu a folha completa e o que nós chamamos de folha bruta, né? Porque todos esses cálculos devem ser considerados quando nós vamos trabalhar as despesas com o pessoal. Então, o que o Pedro considerou? Considerou os vencimentos e depois considerou as remunerações. Vencimento é o salário de tabela. Remuneração é o salário de tabela mais adicionais. Vencimentos mais os adicionais. E ela é bruta quando eu computo também. Eu contabilizo também nessa conta o percentual do 13º, o percentual de férias e o encargo patronal. É por isso que essa folha ela é assim trabalhada. Então, por exemplo, quando o Pedro vai multiplicar para calcular o ano, ele não multiplica por 12, que são os 12 meses do ano, mas multiplica por 13. Por que por 13? Os 12 meses do ano, mais um mês de 13º salário. E acrescenta essa conta 33,33%. O que é isso? É o percentual que é estabelecido para pagamento das férias dos profissionais. E coloca mais um encargo patronal, que está em 22%, não é isso, Pedro? 21 lá. Que é 21%. Então, feita essa composição inteira, somado as despesas com os profissionais do magistério e os profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional, nós temos uma folha média hoje de 14.920.803 para uma receita de Fundeb de 15.536.888 e para uma receita de MDE, que é essa aqui que é importante para nós. O 17.733, 222,95. É essa receita que nos importa, que está hoje na casa de 84,14%. Agora, depois que o Pedro terminar essa parte, eu gostaria muito de falar uma questão que nós também calculamos a quantidade de horas contratadas para docência com a quantidade de horas excedente de horas contratadas. Por quê? Porque se você tem excedente de horas contratadas, isso implica diretamente nas despesas com pessoal
e no aumento dos gastos. Então, depois, Pedro, eu gostaria Não, eu ia seguir para essa parte mesmo, depois do consolidado, já finalizou aqui essa parte, já que se ninguém exatamente, tem a dúvida por enquanto, eu ia explicar a sua parte. Aí o Sérgio complementou aí perfeitamente. Entendido. Tranquilo. Beleza, obrigado. Então, essa outra parte, pessoal, que o Pedro vai abrir agora e que eu estou aqui me intrometendo para falar, ele vai me ajudar nisso também, ela é uma das partes mais importantes para nós. Ela é uma parte importante porque, quando nós vamos ver, muitas vezes nós temos um processo onde nós temos um certo excedente de contratações. E isso, às vezes, traz um certo prejuízo, principalmente para os profissionais efetivos de carreira. Então, é muito bom a gente colocar as coisas de uma maneira muito clara, muito aberta, para nós entendermos o que nós estamos fazendo e fazermos juntos, né? A proposta desse trabalho é uma construção conjunta. O que foi que nós fomos fazendo? Nós começamos a trabalhar quantas horas o município tem contratado para a docência. Mas aí tem um problema, pessoal. Vocês conhecem uma lei chamada 11.738/2008. Essa lei é a que instituiu o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério. Essa lei, além de instituir o piso salarial profissional nacional do magistério, ela também regulamentou a jornada de trabalho do professor. E aí, colegas, ela diz o seguinte, olha, a jornada de trabalho do professor será composta da seguinte maneira: 2/3 dessa jornada serão dedicados às atividades de interação com os discentes, com os alunos, ou seja, atividades de sala de aula. Então, 2/3 são para a sala de aula. E 1/3 dessa aula, dessa jornada de trabalho, para atividade, que são aquelas horas que o professor e a professora têm disponível para organizar o seu trabalho. Aí nós somos professores e professoras, nós sabemos o que é isso. É quando nós vamos preparar plano de aula, quando nós vamos corrigir avaliações, quando nós vamos fazer leituras, quando nós vamos ter um tempo livre para aprofundarmos um determinado tema que queremos trabalhar, e assim vai. Nesse cálculo que nós fizemos, nós colocamos a questão das horas contratadas para a docência. Primeiro totalizamos as horas. Depois nós retiramos, porque essas horas que correspondem a 1/3, o professor não vai estar em sala de aula, portanto, é preciso supri-las, né? E aí, veja os dados que nós temos. Nós temos 90 professores efetivos contratados com jornada de 40 horas, que totaliza 3.600 horas contratadas para a docência semanalmente. Nós temos 63 provisórios, peço para o Pedro me ajudar com o cursor, 63 professores e professoras temporários contratados numa jornada de 40 horas, que dá 2.520 horas semanais. Nós temos um total de 153 professores contratados entre efetivos e provisórios, com jornada de 40 horas, que dá exatamente 6.120 horas total contratadas. Né? 150 horas, que dá um total de 5 professores contratados, 150 horas de docência total, ainda não tirei 1/3, e 7 professores de 20, que totaliza 140 horas contratadas. Isso significa 6.410 horas contratadas para a docência. Esse é o cálculo que está posto nesse momento. E aí nós fomos atrás de ver quantas horas de docência... tá. Desculpe, pessoal. Isso, não, aí tem esses aqui, então, que são os que estão fora da docência ainda também. Aí também tem aqueles que estão fora da docência.
nós temos 35 professores e professoras em equipes pedagógicas, totalizando 1.400 horas. E nós temos um profissional em equipe pedagógica com 20 horas, totalizando 20 horas, isso significa 1.420 horas. Quando nós totalizamos isso, vamos para a totalização disso primeiro, por favor, Pedro? Nós temos total de horas contratadas pela rede de ensino, 7.830 horas, considerando quem está em sala e considerando quem está em sala de aula, ok? Pode descer, Pedro. Mas quando nós trabalhamos só quem está em sala de aula, nós temos 640 é ótimo. 6.410 horas. Por quê? Das 7.830, 6.410 estão disponibilizadas para a docência e 1.420 estão disponibilizadas para funções de suporte pedagógico à docência, que são absolutamente necessárias, né? E aí, pessoal, nós fomos atrás de saber, e aí eu cometi um engano, porque nesses 6.410 nós já tiramos aí um terço, Pedro. Porque, na verdade, as horas necessárias a gente colocou nas horas necessárias mais um terço aqui. Entendi. Então, pode subir. Aí nós fomos atrás de saber quantas horas de docência o município precisa. Aí vocês vão dizer para mim se nós fizemos o levantamento correto. Se está certo o que nós colocamos aqui. Vocês vão nos ajudar. O município tem hoje 10 turmas de creche integral que funcionam 8 horas por dia. Me ajudem se a informação estiver equivocada. Isso significa que as creches precisam de 80 horas de docência por dia. Multiplicado por 5 dias úteis, elas precisam de 400 horas de docência por semana. O município tem 14 turmas de creche em tempo parcial, com 5 horas de docência dia, precisa de 70 horas de docência no dia e 350 horas de docência na semana. Tem 17 turmas de pré-escola em tempo parcial, com 5 horas dia, 85 horas dia de horas necessárias de docência e 425 horas por semana. Tem anos iniciais do ensino fundamental urbano, né? Com 5 horas de docência dia, 375 por semana. Não, 375 dias, 1.875 por semana. E tem 6 turmas de anos iniciais do ensino fundamental no campo, com 5 horas, dá 30 horas dia e 150 horas por semana. Quantas horas o município precisa, então, quando somamos tudo isso de docência? Pode baixar, filho. O município precisa de 3.400 horas. Mas vocês lembram que eu falei lá anteriormente que um terço da jornada ela é para hora atividade? Então, eu tenho que acrescentar esse um terço a 3.140. Quando eu faço a conta, ou seja, eu pego o 3.140 e multiplico por 33,33%, significa que o município necessita de 5.100 horas de docência por dia. Certo? Por semana. Por semana, desculpa. Por semana. 5.100 horas por semana. Mas ele tem contratado em sala de aula 6.410. Significa, pessoal, que a gente tem que fazer um estudo muito minucioso para saber porque nós encontramos 1.310 horas que elas podem ser horas ociosas. Podem ser horas ociosas. O que significa 1.310 horas de horas ociosas? Significa 33 contratos de 40 horas. Eu vou mostrar para vocês o impacto disso na folha. Eu vou pedir para o Pedro multiplicar 33 jornadas de 40 horas, né? Para ele fazer essa multiplicação de 33 jornadas de 40 horas. Rapidinho. Ele vai possibilitar aí, vai destravar a tabela, né? Se não for possível fazer isso, abre um novozinho lá rápido.
Deu certo aí? Deu. Sérgio, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, Marinalva. Pois não. Esses 33, você tá colocando para a gente que nós temos esses 33 contratos de docentes de 40 horas? Não. Eu estou colocando o seguinte, olha. Sim, esses dados são reais. Essa é a pergunta que eu estou fazendo, que nós recebemos esses dados. Eu estou respondendo aqui no chat, Marinalva. Desculpa. Eu vou voltar para você. É o seguinte... Eu só quero entender essa parte aqui, dessas perfeito. horas dos 33, que também lá atrás colocou questão de contratos, Sim, 40 horas. Aí eu quero entender essa questão se nós temos as informações repassadas para vocês analisarem, se nós temos esses 33 contratos, 40 horas, eu quero entender se é isso ou eu estou entendendo errado essa parte aqui dos 33. Certo, deixa eu explicar para vocês. Nós fizemos o seguinte, nós pegamos e o que nos interessou foi chegar a essa diferença entre as horas contratadas e as horas necessárias para a docência. Fizemos o cálculo, explicamos a metodologia, chegamos a 1.310 horas. E aí, eu estou usando 40 horas como referência apenas, não quer dizer que tem 33 contratos de 40. Mas eu quero dizer que tem 1.310 horas que, a princípio, nós precisamos saber como elas estão distribuídas na rede. Eu usei o 40 horas como forma de fazer uma conta. O 40 virou uma referência de cálculo para mim. Poderia ser 30, poderia ser 20. Eu usei o 40 porque, proporcionalmente, se eu botar 20 ou 30, vai dar a mesma coisa. Se eu botar 30 horas, vai aumentar o número de contratos. Se eu botar 20, dobra de 33 para 66. Então, eu estou botando 40 só para a gente ter uma ideia, uma dimensão. Não significa que existe 33 contratos de 40 sobrando na rede. O que eu estou dizendo é que existe 1.310 horas que nós precisamos saber onde elas estão, como elas estão distribuídas e como se dá esse processo e por quê. Muitas vezes a rede tem 1000 motivos para isso, né? Eu vou fazer uma conta básica, olha, com o Pedro. 1.310 horas, se a gente conseguir ajustar a parte disso, significa o seguinte, 33 jornadas de 40 horas, multiplicado pelo valor do vencimento do piso, que é hoje 3.845, multiplicado por 13,33, que são 12 meses de salário mais 33% de férias, multiplicado por 1,22, que é o 22% de patronal, dá 2.031.061,84. Se nós tivéssemos a possibilidade de fazermos uma readequação desse movimento, nós teríamos, sem dúvida, um novo aporte financeiro que seria fundamental no processo de reorganização do plano de carreira, inclusive para resolver um problema que é bastante visível, que é a movimentação dos profissionais na carreira, que é uma coisa fundamental para a gente tentar trabalhar e realizar. Além do piso, como nós vamos distribuir os profissionais na carreira, de tal modo que o seu tempo de serviço ele seja efetivamente considerado nessas construções, que é algo absolutamente justo. Pensamos assim, e a Secretaria Municipal e a Prefeitura, obviamente, também pensam assim. O que eu estou mostrando para vocês de uma forma muito sincera, muito clara, muito aberta para o debate? É que nós temos um dado inicial, mas o número, ao contrário do que algumas pessoas dizem, ele não é um número frio. Ele não é um número que está posto e acabou. A partir do momento que eu tenho acesso ao número e à informação que ele me traz, eu tenho que perceber o que esse número está me informando. E ele pode me informar, por exemplo, que é possível fazermos ajustes nas redes a ponto de nós estabelecermos uma referência de distribuição dos profissionais nas escolas, de redimensionarmos a distribuição dos profissionais nas escolas, adequando as jornadas que ele já possui, sem alterar em nada a sua jornada de trabalho, mas ao que já está posto, e a partir daí nós temos um novo aporte financeiro para fazermos a conta. Então, para nós hoje,
o número e o dado estão colocados, e aí estamos apresentando para ver se existe questionamentos, se existe alguma questão que poderemos revisar, porque eles vão ser a base de todo o trabalho de conta que nós vamos fazer, e vamos fazer muito rapidamente, para que a gente possa apresentar uma estrutura de carreira, uma proposta de reenquadramento dos profissionais na carreira, considerando o tempo, e uma proposta de escrita de plano de carreira que dê a vocês a garantia de que vão ter um plano efetivo, que valorize e que, acima de tudo, estabeleça um processo de sustentabilidade, né, pessoal? Então, nós queríamos mostrar esse diagnóstico para vocês, para dizer o que nós já fizemos nesse pouco tempo, os dados que já levantamos, e dizermos que estamos abertos para qualquer dúvida, questionamento. Essa planilha inicial nós vamos colocar em PDF e enviar para que vocês tenham acesso. Esses dados são absolutamente públicos e nós estamos dispostos a fazermos um trabalho em parceria, onde consideremos a necessidade da valorização profissional e consideremos também a capacidade de execução do município a partir das receitas que dispõe. Passando, obviamente, por uma organização da estrutura e do dimensionamento da distribuição dos profissionais nas unidades escolares, na secretaria, ou seja, no Sistema Municipal de Educação Pública. Da nossa parte é isso, ficamos abertos para perguntas, questionamentos, debates. Só fazer uma correção aqui, eu fiz um ajuste aqui, porque eu tinha colocado os temporários todos aqui em 40 horas, né? Eles são 30, tá. Eu estava conferindo aqui, aí diminuiu aqui o... Diminuir drasticamente de 1.300 para 700 horas, um ajuste que o Pedro faz. Isso se torna 1.085.300, não significa que todo esse... E aqui vai ser, na verdade, 2.844. Não significa que essas 700 horas estão realmente subutilizadas, mas é um dado que a gente consegue vislumbrar. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Emília. Assim, porque, segundo o que eu entendi, quando vocês calcularam aí os contratos temporários, contratou como se eles estivessem trabalhando 10 meses, né? Se não me engano. 11 meses. Mas, assim, os contratos aqui, o contrato deles são 6 meses, sabe? Aí depois fecha o contrato, aí depois que contrata de novo. Não é assim, 11 meses diretão, não. Aí eu não sei se... Olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa, Emília. Eu contrato por 6 meses, ele sai e eu renovo, certo? Sim. Então, eu tenho que calcular o cheio de 11 meses, entendeu? Ah, tá certo. Porque mesmo que eu substitua a pessoa, mas o elemento de despesa, ele vai estar posto e ele é contínuo nesses 11 meses. Né? Aí, no caso, aí não entra férias, né? E nem... Férias não entra, mas o 13º entra, né, Pedro? Sim. Entra. A não ser que o município não pratique, mas o 13º é de lei. Sérgio, porque assim, sempre eles são contratados aqui para nós, como eu trabalho na direção de escola, sempre a maioria das vezes são 10 meses ou até menos. Até menos, isso mesmo. Depende de quando a gente inicia nosso calendário letivo com aulas, porque sempre há essa organização. Como a gente inicia em fevereiro ou março, depende, agora a gente está começando, mas sempre o normal é começar em fevereiro. Então, é de fevereiro a junho e de agosto a dezembro. Por isso que a Emília também até colocou essa questão dessa quantidade de meses calculada. É importante vocês falarem isso, que é esses ajustes finos a gente vai fazendo com o decorrer. É isso que eu entendi, que o nosso processo, a partir desse diagnóstico, são essas informações de ajuste para a gente ver o que é possível organizar para nós. Perfeito. Eu acho que é esse ajuste e também não recebe o 10º, ó, Pedro. Então, nós vamos trabalhar com 9 meses de contrato, mas 10 meses de contrato sem 10º. Muda muita coisa isso. Sim. Olha, essas informações que a gente precisa. É o chamado informação fina, né? Que vai trazendo, vai nos clareando para nós enxergarmos e refazermos todas as contas. Marinalva e as colegas aí que contribuíram, muito obrigado, viu? Essa informação é muito preciosa. Oi, Marli. Aí, assim,
Foi excelente a explanação de vocês. A minha pergunta é, diante da análise que vocês fizeram do município, o apontamento que vocês visualizam de imediato seria essa questão que vocês citaram por último, ou teria uma outra situação que daria para ser organizado no município que pontuasse mais recursos para o município na questão de salarial, entendeu? Aí, assim, uma outra, não sei se eu fui clara na minha pergunta, uma outra questão que eu quero estar fazendo é o seguinte, eu não sei se vocês já chegaram, né, ainda vão passar sobre esses apontamentos. Com relação, porque a grande pergunta é, nós que estamos hoje no município, por exemplo, eu sou de 98, as nossas projeções, elas serão somadas com o nosso salário para contemplar o novo piso. Olha. Aí, assim, essas são as indagações, e aí, assim, qual seria a organização diante desse primeiro olhar de vocês que daria para deixar já para nós, para que a gente consiga visualizar uma organização assim, dentro das escolas que viesse a dar condições para o município de se organizar financeiramente para que a gente tenha esse ajuste do nosso salário. Perfeito, Marli. Pedro, eu vou pedir para você colocar a planilha, que eu acho que essa pergunta da Marli ela é muito pertinente. Então, eu vou mostrar a planilha para tentar dizer para a Marli as projeções que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Visto esses dados e corrigido os dados que nós vamos fazer com vocês, né? Olha, o Pedro tem aqui a planilha com as carreiras, né? Essas são as planilhas com as carreiras. Vocês estão com hoje 3.569,63, estão abaixo do piso aí em 200 e poucos reais, e vocês têm uma carreira de 3% que é cumulativo. Então, por exemplo, Marli, você está me dizendo que entrou em 1998, né? Eu vou fazer uma conta aqui para você muito rapidamente. Nós estamos no ano de 2022. Fazendo uma conta bem... sem detalhes de meses, né? Nós estamos em 2022, menos 1988, dá 34. Você deve ter 34 anos de serviço, concorda comigo? Sim, porque assim, eu entrei em 94, mas de concurso é isso mesmo. Então, 98, Sérgio, 98. 1998. Ah, tá. 98. 2022 menos 1998, você tem 24 anos de serviço, certo? Certo. Como a progressão de vocês é de 3 em 3 anos, tá vendo? É 3 em 3, né, Pedro? 2 anos, 2 anos. anos. Depois não mudou para 2. Não, tem uma lei que mudou para 2 depois. Era 3, mudou para 2. Sérgio, só contribuindo aqui. Até 2016, a lei do PCC era de 3 em 3 anos, até 2016. Certo. A partir de 2016, passou para de 2 em 2 anos. Perfeito, Paulo. Nós vamos considerar, então, 2 anos aqui nessa conta. Então, certo. A Marli tem 24 anos de serviço. Como as promoções elas ocorrem a cada 2 anos, eu vou dividir 24 por 2. Quando eu divido 24 por 2, dá 12. Né? E aí nós vamos fazer a conta. Ó. Você tem a inicial com 3, certo? Dá M. Você vai para a letra M, ó, por essa lógica aqui. E eu sou especialista também, a minha formação. Aqui. Então, se você é especialista, aí você vai para o nível 3, né, Pedro? Isso. Aí você iria para o nível 3. É essa conta inicial que nós vamos fazer. Aí vai ter nós vamos ver. Fazendo isso, quanto custa? Fazendo assim, quanto é que fica? Reduzindo o número de provisórios, quanto dá? Qual é o caminho viável para pagar? Entendeu? Essa é a discussão que nós vamos fazer, Marli. Então, agora, feita essa primeira reunião, eu e o Pedro vamos fazer esses cálculos, vamos fazer essas projeções e já na semana que vem nós vamos estar com tudo pronto para passar para vocês. Pois é, mas a ideia inicial é não somar a minha progressão como um piso, não? É isso? Não, Marli, o piso gera uma carreira, olha. O piso gera uma carreira. Não, pois é, eu estou entendendo, mas eu falo aqui. Por exemplo, digamos que meu salário seja R$ 5.042,80. Sim. Aí, esse valor, de acordo com o novo piso, se minha progressão estiver aqui, então eu vou estar recebendo aqui
estando ajustado com o novo piso, né? Eu Sim. não vou... entendi. Sim, nós vamos calcular o seguinte. Põe o piso novo aí, Pedro, por favor, só para a gente ter uma dimensão. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta. Em cima da pergunta da Marli, de 2 em 2 anos, não vai considerar o estágio probatório? Sim, vai. Vai? Vai, porque eles têm classe inicial, Pedro? A inicial, liga 3, aí é 3 anos a inicial. 3 anos no probatório, aí começa. Depois A, aí mais 2 anos de B, que já dá 5. Então, tá vendo? Sérgio, porque qual é a nossa situação hoje, assim, só em cima também na fala da Marli. Por exemplo, hoje eu tenho um contrato professor que entrou esse ano. Ele está com o mesmo salário que eu, que já tenho mais de 20 anos. Então, o nosso questionamento de valorização é isso. A gente sabe que a gente necessita dessa valorização salarial também. Então, assim, os questionamentos na rede hoje, eles se baseiam em cima disso. Um contrato hoje, ele recebe o mesmo salário que eu, que tenho a mesma quantidade de anos que a Marli já tem. Então, assim, a nossa carreira foi por água abaixo, diante do novo piso, onde igualou todo mundo para piso e carreira se foi. E aí o questionamento na rede hoje é esse, que temos o plano, não temos a carreira e todo mundo ficou no piso salarial, que é o salário inicial, como você colocou. E aí são os nossos questionamentos e as nossas indagações para a gente ver o que podemos fazer, o que a gestão pode fazer de melhoria para nós, já que a gente já tem uma carreira. Sérgio, e aí... Só um detalhe, Mani, só um pouquinho, Mani. Aí eu te passo já, só um minutinho, porque eu estou ficando velho, estou ficando broco, eu esqueço essas coisas. Olha só, Marinalva, Marli e Zilma, que falaram aqui anteriormente. Toda a lógica do nosso trabalho inicial vai ser exatamente carreira. Nós vamos pensar carreira. Então, eu tenho um piso. O que a lei está dizendo que eu tenho um piso? Você entra com o piso da inicial, passa o probatório, pula para A. Passa 2 anos, pula para B. Passa 2 anos, pula para C. Passa 2 anos, pula para D. Passa 2 anos, pula para E. A cada movimentação que vai tendo na carreira, você vai mudando o seu vencimento. Então, o que nós vamos projetar a partir de agora para ver o custo? Eu vou pegar, por exemplo, a Marli, que tem 24 anos. As datas de ingresso, a gente vai pegar as datas de Exatamente, eu vou pegar a data de ingresso de cada um de vocês. E a partir da data de ingresso, por exemplo, entrou em 1998. Qual é a conta? 2022 menos 2028. Dá X, dá 24. Esse 24 eu vou ver como eu distribuo na carreira. A princípio eu fiz uma conta superficial por 2, que não é, porque tem 3 anos de estágio probatório. Então nós vamos construir isso aqui e dizer, olha, a Marli, a Marinalva, elas não deveriam estar na letra A, elas deveriam estar, vou chutar aqui, elas deveriam estar na letra F. Então, qual é a nossa proposta? É fazermos essa adequação fundamental para nós, ele seja considerado, entendeu? Sérgio, aí eu gosto... Esse é o esforço que nós vamos trabalhar. Não, essa é a apresentação, é o retrato atual ainda. Isso aqui é o atual. O que a gente está mostrando? O que é hoje? Pedro foi perfeito nisso. A gente está mostrando o que é hoje. Eu precisava mostrar para vocês o que tinha hoje. O que tem hoje é isso. O que nós vamos fazer agora? Trabalhar em cima disso para ver como ocorre essa distribuição, para não ter essa distorção de quem acabou de entrar ganhar a mesma coisa que a Marinalva, que a Marli e que outros colegas que já estão há muitos anos na carreira, entendeu? E, Sérgio, outra questão que eu quero estar colocando é assim, são 2 perguntas. As nossas progressões, por exemplo, o reajuste do piso. Eu que já tenho carreira, eu teria que ter sido ajustada, assim, depois que você fizer todo esse trabalho, aí digamos que o ano que vem, aí com o novo piso, eu vou ser ajustado de acordo com o novo piso, mesmo trabalhando dessa forma que você está colocando? Essa é uma pergunta. E a outra, porque assim, quinquênio, ele não pode ser somado como
vencimento, né? Não, quinquênio não é vencimento, não. Pois é. Então, assim, são reflexões... Essas Em questões relação ao ajuste do piso, sim, Mário, porque como está aqui na carreira, como o Sérgio falou aí, que é 3% de uma classe para outra, ou seja, quando dispara, muda ali o inicial, as demais letras disparam de acordo com o percentual ali que está cada letra na carreira. Pedro, vai lá em cima, por favor. Marli, deixa eu só te dar um exemplo. Pedro vai lá em cima e vamos supor que o piso ano que vem seja 4.000. Põe 4.000 aí. Quando o Pedro dá o enter lá no 4.000, aqui vira 4.000, o outro 4.120, outro 4.243, outro 4.370, vai disparar, entendeu? Perfeito, respondeu minha questão tranquilamente. É essa a lógica que nós vamos fazer as contas agora. Pois sejam muito bem-vindos. Estou muito satisfeita com a explanação de vocês. Meus queridos, eu agora vou pedir para vocês, se não tiver mais nenhuma questão... já está terminando o tempo. Vou ter que dar aula agora. Sérgio. Oi. Tudo bom? É o Paulo, prefeito. Na verdade, eu estou no outro computador aqui. Tudo bem, Paulo? Eu vi muito bem, quero parabenizar, até porque eu acho que é a primeira vez que nós estamos conversando, né? Até que eu não quis entrar no assunto exatamente para ver todo esse estudo, todo esse levantamento. Mas uma das coisas que eu percebi aí, com todo esse levantamento, que toda discussão ela vai ter que entrar na condição de pagamento do município. Perfeito. Qualquer reformulação, ela vai ter que fazer uma reformulação profunda. Aquelas questões das horas, eu até cito para a classe, não tem problema se a gente chegar numa conclusão que tem excesso de horas, excesso de pessoas, para a gente chegar exatamente a dar as condições que é justa para cada um. Mas aí eu cito também para a classe que nós temos que fazer uma reformulação geral. Eu não cito, mas pode ter professores que, dentro daquelas horas que estão em excesso, que possa ser reajustada essas horas de professores também efetivo, carga horária, no geral. Porque não adianta a gente pensar em tudo isso se não tiver orçamento para isso. Tudo passa pelo orçamento. Tudo passa pelo orçamento. Até porque a administração ela tem uma série de áreas. Então, não podemos calcular uma coisa se não tiver dentro do orçamento previsto. E é isso que nós temos que trabalhar, até com previsões de aumento de receita para o ano que vem. Então, Paulinho, pensar. Paulinho, e nesse caso aí, é cada um de nós que estamos dentro da escola, porque é perfeito o que você está colocando, é cada um que está na escola olhar na tentativa de ajudar também o prefeito para que chegue ao ponto que a gente precisa, mas a gente olhando dentro da escola, que carga horária eu posso estar organizando que vá aliviar o município em termos de contrato. Porque, com certeza, se a gente não fizer esse trabalho, não adianta a gente sonhar com salários melhores se a gente, qualquer coisa, a gente chama um professor. Então, assim, isso é perfeita a sua fala. Exatamente. Prefeito, só um detalhe que eu acho interessante, é porque todo o trabalho que nós vamos realizar, ele vai estar sempre cruzando a receita com despesa. Receita e despesa, receita e despesa, receita e despesa. Então, em momento algum, será possível fazer algo que extrapole a capacidade financeira do município. Então, veja, a planilha ela é toda vinculada. Ela começa com as receitas para a MDE e ela finda com esse cruzamento entre as receitas e a folha bruta que o município tem, incluindo vencimento, remuneração, magistério e os profissionais de apoio administrativo, técnico e educacional. Você tem razão. Nada pode ser feito sem isso. É por isso que a gente está dizendo o seguinte: todo trabalho é um trabalho de projeção com dados efetivos, públicos, são dados públicos que todas as pessoas podem ter acesso e que vão demonstrar a capacidade do município de realização a partir do que ele detém de receita. Exatamente, Sérgio. Eu estou muito satisfeito até com os dados iniciais, com a contratação, porque nós necessitávamos realmente disso.
o gestor está totalmente aberto a discutir isso com a realidade do que é hoje. O que eu deixo bem claro é que nós não podemos pensar numa coisa ultrapassando a receita que temos para aquilo. Claro. Esse é o principal objetivo. Então, é um momento da gestão e da própria classe, junto com vocês, estudar realmente a fundo o que realmente nós vamos alcançar. Eu quero realmente que a gente chegue numa conclusão e até futuras discussões, toda a classe ter conhecimento da receita. Não adianta se pensar numa coisa se não tiver receita. A realidade de cada município é uma forma, porque hoje o que acontece no Brasil? Nós temos recursos, igual o Fundeb, nós temos recurso pronto, mas nós temos outras receitas que complementam a educação, que cada cidade tem uma receita diferente. O ISSQN nosso é diferente do ISSQN de uma cidade do Sul. O ICMS nosso é diferente de uma cidade do Rio de Janeiro. Então, quando se compara receitas, todo mundo quer se comparar salário, mas esquece de comparar a receita que cada cidade tem. Então, o que a classe tem que ter hoje? Para se chegar a um objetivo, para se chegar no objetivo do ano que vem, tem que ter receita para isso. Então, é isso que nós queremos chegar. Não adianta só pensar no plano de carreira se não tiver dispositivos de receita. Nós vamos progredir tantos por cento. E se o ano que vem não tiver receita para isso? Não tem fonte pagadora. Pode, a questão vamos criar, vamos não sei o quê. Se não tiver como se pagar, não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós temos que descobrir isso. Essas cargas horárias a mais, eu também até me surpreendi com isso. Você tem um levantamento total. Mas aí passa por todas as áreas. A Marli falou bem, nós temos que descobrir por que está esse excesso. Por quê? Eu, como prefeito, eu não estou no dia a dia da escola, mas o que eu tenho é pedido de contratos de dentro das escolas, não é diferente. E Paulinho, deixa eu só esclarecer bem aqui a minha fala. Quando eu falo a questão de um contrato, é no sentido assim, que a gente, enquanto gestão da escola, a gente precisa olhar para o quadro que a gente tem de professores e pensar, se eu juntar uma turma com outra, sem desconsiderar o limite de alunos em cada sala, mas de que jeito eu posso ajudar a secretaria e o prefeito para que deixe de repente contratar a pessoa. Eu falo assim, não é que a gente esteja pedindo, não é que a gente tenha contrato, tem necessidade, só esclarecendo, mas é assim, é a gente, enquanto gestor, ajudar a secretaria e o município dentro da escola para deixar de gerar demanda de novos contratos, entendeu? Nesse sentido, a gente precisar, entendeu? Nesse aspecto. Verônica, a gente fala, a gente não. O que a gente falou, Verônica, não é que o excesso de contrato é na carga horária, é que na rede, no geral, a gente detectou que tem aquele número de excesso de carga horária, um número que pode ser
Deixa eu explicar uma coisa para você, Verônica. Não sei se você está ouvindo aí. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ninguém está dizendo que existem contratos ociosos. O que nós estamos dizendo é que nós detectamos que na rede, considerando as horas de docência necessária e as horas de docências contratadas, retirado um terço, tem 700 horas que podem ser pensadas. Isso significa o quê? Isso pode significar que tem professor que não consegue cumprir a carga. Travou sua fala, Sérgio. Travou, Sérgio. Mas, enfim, só complementando o Sérgio, então, que aí pode significar que o professor está numa escola rural, ou seja, ele não complementa a carga horária, e aí pode sobrar um pouco. Tem várias situações, como o Sérgio falou, que a gente tem que analisar. Tem o número que a gente, fazendo o encontro das horas contratadas com as horas necessárias das turmas, tem aquele número, mas em nenhum momento a gente está dizendo que é esse professor, ou é o contrato, ou é aquilo. Vai ser uma análise que ainda tem que fazer para ver o porquê daquele número, que pode ser o número que o município, às vezes, necessite também, por conta dessa questão da escola rural, ou outras questões que uma atividade complementar que tenha essa hora que passou ali desse encontro entre contratadas e necessárias. Sim, pode ser, pode ser. Às vezes o professor foi contratado com 40 e está com uma jornada de 20, 25 horas, ou seja, tem um déficit, mas às vezes o município precisa dessa contratação também. Então, tem, como a gente falou, ele tem os números, que é o retrato inicial que a gente apresentou para vocês, que aí tem que ser analisado e discutido. Por isso que a gente está fazendo essa primeira discussão e tudo, para a gente começar a fazer aí sim as projeções e ver as ações que a gente pode tomar para ajustar o PCR. Tranquilo? Então, acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação, Verônica, a gente pode encerrar hoje aqui. E aí, como o Sérgio já comentou, a gente vai fazer essas projeções, esse cálculo aí das entradas dos profissionais, a data de ingresso. E na semana que vem a gente marca novamente uma nova rodada aí para ir alinhando o trabalho. Combinado. Que bom. Qualquer coisa, a gente está à disposição lá no WhatsApp também. Se tiverem mais informações, mais alguma coisa que queiram passar para a gente vai conversando, então. Bom dia a todos aí. Bom final de semana também. Beleza, Sérgio. Só temos a agradecer, viu? Muito boa a reunião, muito proveitosa, viu? Depois você disponibiliza essas tabelas aí para nós, tá bom?